esse respeito, né? Inclusive a respeito de sinais, de sinalização. Para que serve um sinal, né? O sinal ele serve para nos sinalizar alguma coisa, para nos indicar alguma coisa. E o sinal ele não pode estar depois do evento. Imagina que o irmão chega numa rua e o irmão não sabe se tem que parar ou não. Vai adiantar se tiver uma placa de pare lá do outro lado, no meio do quarteirão da frente? Ele já cruzou o sinal. Não faz o menor sentido isso. Então o sinal precisa estar antes para alertar para a pessoa que ao chegar na esquina ela precisa parar. O sinal de trânsito que nós avistamos à distância, ver a cor que ele está, se nós vamos parar, se nós vamos prosseguir, se é um momento de atenção. Ele precisa estar antes do cruzamento, porque se ele estiver também depois do cruzamento, não vai ter muita serventia. Assim também, quando nós falamos a respeito dos sinais que Jesus nos dá, os sinais da volta dele, se o sinal é da volta, ele está sinalizando a volta, não pode acontecer depois, ele precisa acontecer antes para que depois aconteça a volta dele, porque se o sinal estiver depois do acontecimento, não faz sentido ter esse sinal. A Bíblia fala a respeito do atalaia, né? Quando o atalaia ele vê o perigo, ele precisa anunciar o perigo, porque se ele não anunciar do perigo, a pessoa ele acaba não sabendo, ele acaba perecendo, e a pessoa responsável porque não avisou. Da mesma forma, o sinal, se ele estiver depois da volta de Cristo, ele não pode ser o sinal da volta de Cristo, porque ele já aconteceu. Então, se Jesus deixou para nós sinais para a sua volta, nós até mencionamos na semana passada algumas coisas, que ele só pode acontecer depois que os sinais estiverem cumpridos, depois que acontecer, todos os sinais estiverem cumpridos. Nós mencionamos aqui algumas coisas na semana passada a respeito da volta de Cristo, se ela é rápida, se ela é demorada, o que significa a volta, como o relâmpago que sai do Oriente, do Ocidente. Talvez a gente cite alguma coisa ainda a esse respeito, né? O que significam essas coisas? Então, se é uma volta que ninguém está vendo, se é vista, se todo mundo vai ver, porque a Bíblia fala que todos os olhos verão. Qual que é o último dia que a Bíblia menciona, né? E a respeito da ressurreição, se há duas ressurreição, né? E há duas, uma primeira na vinda dele, e depois a segunda ressurreição. Mas a Bíblia até nos fala lá em Apocalipse que bem-aventurado é aquele que faz parte da primeira ressurreição, que sobre esses não tem poder a segunda morte. Então o que ressuscita na primeira ressurreição são os salvos do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que fazem parte dessa ressurreição, que é no arrebatamento da igreja, conforme os textos que nós já lemos, né, está livre da segunda condenação, que é a morte eterna, que será lançado no lago de fogo. Nós mencionamos algumas coisas, ficamos de falar sobre o ladrão, né, anda como ladrão, o que é, a gente vai falar um pouquinho, mas eu quero focar com os irmãos um pouco aqui no livro de Mateus, no capítulo 24. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, entendendo, irmãos, que o livro de Mateus, no capítulo 24, como nós já lemos, vamos ler novamente, e vamos lendo, acompanhando, né, esses acontecimentos. E ele também não está exatamente numa ordem cronológica, então nós vamos ver algum evento que Jesus falou e depois futuramente ele volta a falar desse evento novamente, e às vezes gera alguma certa confusão para quem está acompanhando e não consegue entender direito. Então nós vamos estar lendo o capítulo 24 pausadamente, a gente vai ler boa parte dele, ou quase todo ele, comparando alguma coisa que ele menciona aqui no livro do profeta Daniel, da desolação, também no livro de Lucas 21, que ele traz alguma visão para nós melhor sobre alguns versículos que talvez não fique muito claro, e a gente ter uma compreensão do que está acontecendo aqui, né? Então esse texto, irmãos, ele trata para nós, assim como o capítulo 23, ele menciona alguma coisa, 26, 25, dali para frente, trata dessas coisas também, mas nós estaremos lendo esse versículo que é um discurso escatológico de Jesus, ou seja, um discurso que Jesus faz para os seus discípulos, uma explicação de fatos futuros que iria acontecer e que nós possamos ver entendendo, né? Porque para nós que conhecemos a palavra de Deus, e Jesus diz, né, ó errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o arrebatamento da igreja é o ápice da igreja, não faz o menor sentido nós estarmos vivenciando, né, muitos momentos na presença de Deus, estar fora do arrebatamento, porque se estiver fora do arrebatamento não existe uma segunda chance, como alguns costumam dizer, olha, se você não for na primeira, você vai na segunda chamada. Não tem segunda chamada. É interessante nós termos isso em mente, nós vamos estar prontos para estar com Cristo na primeira ressurreição.
conforme diz a palavra de Deus. E quando nós lemos lá no capítulo 25, né, no capítulo da frente, que fala a respeito das 10 virgens, quando as 5 entraram com o noivo, diz que as portas se fecharam. E elas não entraram depois, não houve uma outra oportunidade para que aquelas noivas pudessem estar entrando, né? Então nós estaremos mencionando esse respeito. Eu sei que é muito difícil, eu sei que tem muitas correntes que defendem muitas coisas, e o que nós temos procurado trazer para os irmãos ao longo desses meses, ou já há algum ano ou 2 por aí, a gente mencionando sobre essas coisas, para que nós possamos criar uma base sólida na Bíblia, né? Não, olha, eu tenho essa visão, eu tenho aquela outra, mas por que a gente tem essa visão? Lembrando que poucos dias nós falamos com os irmãos a respeito da criação, lá o profeta Isaías dizendo que Deus, ele revela o fim desde o início. Então nós precisamos conhecer toda a Bíblia, como muitos às vezes assim, não precisa do Velho Testamento, porque o Velho Testamento já ficou. Realmente, o Velho Testamento é sombra das coisas futuras, mas quando a gente olha para as sombras, a gente entende as realidades que estão sendo apontadas para o futuro, né? Então é importante a gente conhecer toda a palavra de Deus, todos os profetas, os salmos que trazem profecias para nós, né? Sabemos que às vezes a pessoa, não, porque os salmos de Davi não são todos os salmos de Davi, a maior parte é de Davi, mas não são todos. Tem o salmo de Davi, tem o salmo de Salomão, tem o salmo de Asaf, tem o salmo de Coré, tem até o salmo de Moisés, né? Então, mas olha, Moisés escreveu o salmo, escreveu, né? Então a gente olha, vê o Salmo 91, se não me engano, né, que é o salmo de Moisés, ele não é de Davi, embora ele faz parte do livro de Salmos, que está nessa coletânea tudo aqui, né? Exatamente, o Salmos 91, né? No Salmo 90 é o salmo de Moisés. Então a gente olha o Salmo 90, o Salmo de Moisés, que está bem lá atrás e fazem parte desse conjunto, né? Então essa coletânea de salmos, de louvores que o povo de Israel cantava a Deus, ele é uma coletânea, não é todo de Davi, ele é atribuído a Davi porque a maior parte é de Davi, mas não todos, né? Então só para a gente fazendo esse esclarecimento aqui, para a gente ver algumas coisas. E até é interessante porque Noé, ele viveu quantos anos, alguém lembra? É simples, né? Foi 3 partes de 40, né? Não, foi 3 partes de 40. Então 40, 40, 40 dá 120, né? Falei, desculpa, né? Moisés, tá vendo? Só para ver se os irmãos estavam atentos, tá bom? É Moisés, né? É lógico, Noé foi 930 e poucos anos, né? Muito bem, mas Moisés foi quantos? 120. E quando a gente lê o Salmo 90, ele fala que a nossa vida é de quanto tempo? 20, 70, alguns por sua robustez chegam a 80 anos, está no Salmo 90, né? Então, embora ele viveu 120, mas ele disse, olha, não é para todos isso mais não, né? Isso estava sendo reduzido, né? Nós falamos, irmãos, tinha propósito, Deus vai mudando do primeiro dia, do segundo, a gente não vai falar nisso, que senão a gente sai do nosso foco, mas fica para outro dia, né? Mas os irmãos leem o Salmo 90 lá, eu tenho 99%, não sei por cento, que está lá, a duração da nossa vida é 70 anos, né? Alguns por sua robustez chega aos 80, mas o que passa disso é enfado e canseira. Moisés que escreveu isso lá atrás, antes de morrer. Então, né, foi depois, não, foi antes de morrer, ele escreveu, sumiu, voltou, não voltou, voltou. Então, problemas técnicos. Mas vamos ler aqui, então, voltar a ler no livro de Mateus, no capítulo 24, irmãos, para pegar os sinais da vinda. Então, nos fala aqui a palavra de Deus, né, que Jesus estava ali, saiu do templo, e aí, quando Jesus ia saindo do templo, ou seja, com continuação do capítulo 23, que ele estava no templo, e ele saindo do templo, ele não retorna mais ao templo ali, a sua última vez que ele estava no templo, assim, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando são essas coisas?
Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Né? Irmãos, lembrando aqui que os discípulos ficaram admirados da estrutura, né? Os irmãos que lêem um pouquinho da história vai ver que esse templo ele não estava da forma original que foi feito pelo rei Salomão. Ele havia sido já destruído algumas vezes, depois ele foi refeito ali por Herodes, que havia aumentado, ampliado o templo, e os discípulos adoravam aquele lugar. É por isso que Jesus, falando com a mulher no capítulo 4, dizendo que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, e as pessoas tinham adoração pelo templo, porque era muito bonito. Mas a gente observa que não é o templo, né? E quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, ele descia o vale e ficava de frente com o monte que foi construído ali no Monte Moriá, que foi construído o templo, ficava um monte de frente do outro, e Jesus assentado no Monte das Oliveiras, então com a visão do templo, chega ali os seus discípulos em particular, né? E perguntaram para Jesus: Senhor, quando vai ser essas coisas? Que coisas, irmãos? Destruição do templo, porque Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra que seria derribada. Então ele diz assim: mestre, olha, quando serão essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído? Mas ele não para por aí, diz assim: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles fazem pergunta aqui para Jesus, 3 perguntas, né? Ele pergunta: quando o templo vai ser destruído? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus começa a explicar para eles e falar sobre esses 3 eventos: a destruição do templo, que ocorreu no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém, que acharam brechas, que já estava sendo cercado por 3 anos e meio aproximadamente, então desde o ano 66, 67, o templo já estava cercado, ou melhor, Jerusalém estava cercado, e depois desse tempo eles conseguiram entrar e tudo ali foi destruído, cumprindo-se aquilo que Jesus havia falado a respeito da destruição do templo. Então aqui havia profecia, porque se nós vermos que Jesus falou isso antes da sua morte, ali por volta do ano 30, um pouco antes do ano 30, isso aconteceu no ano 70, então as primeiras predições de Jesus ali aconteceu ali por volta de 40 anos após, né? Um pouquinho para frente, 40 anos, estou dizendo um pouquinho porque nós já temos passado 2000 anos e não um tempo bem maior. Então ele vai trazendo informações para a destruição de templo, para a volta dele e para o fim do mundo. Só que ele não fala isso de uma forma ordenada, como nós vamos ver. Ele vai falar, ele volta, depois ele cita alguns outros fatos, e a gente vai estar lendo esse texto para entender um pouquinho do que Jesus falou para eles, que às vezes se torna um pouquinho confuso, né? Então o que Jesus fala? Jesus, ele diz assim no versículo 4: e Jesus respondeu-lhes e disse-lhes, disse-lhes: acautelai-vos de que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus começa falando, olha, ele não está falando da destruição do templo, mas ele está dizendo, acautelai-vos, tome cuidado, porque vão surgir muitos falsos cristos ao decorrer do período. E se nós vermos, irmãos, eu coloquei na semana passada, é que ele não sabia, eu descobri justamente na sexta-feira, que tem um Cristo siberiano, né, na região da Rússia ali, eu coloquei lá, e esse Cristo, inclusive, ele está preso agora na Rússia, ele é casado, tem 2 mulheres, mas ele fala que é Cristo e tem seguidores. Um tempo atrás surgiu aqui no Brasil um tal de Henri Cristo, e tinha gente que seguia, assim, isso recentemente, mas eu não sei, ao decorrer da história, acredito que muitos outros tenham surgido. Mas o que Jesus está falando é, olha, cautelai, vai surgir falsos cristos. Isso aqui é um sinal? Mas ele não está dizendo que é exatamente o do fim do mundo que a gente vai ver. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, não todos, mas muitos serão enganados. E ouvirei de guerras, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, vai vir Cristo, vai ter rumor de guerra, vai ter nações guerreando, e a gente olhar, sempre aconteceu guerras. Mas é importante a gente olhar para as guerras. Eu mencionei para os irmãos na semana passada, quando a gente lê no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, ele vai dizendo que
ele teve lá os sonhos e Deus mostra para ele que ele está de frente ao mar grande, onde os 4 ventos agitam o mar grande, né, e surge aqueles 4 animais que saem do mar ali, daquela agitação dos mares. E ali o mar grande, como nós mencionamos para os irmãos, está se referindo, né, ao mar Mediterrâneo. Então guerras que foram surgindo a decorrer em volta do mar Mediterrâneo, ele mostrando para nós algumas coisas a esse respeito, né? Então olha, sempre houve guerra e continua tendo guerra. Se nós olharmos hoje, existem oficialmente quantas guerras acontecendo? Oficialmente 2, mas se a gente vai olhar aqueles outros países que estão lá em guerra, da Síria, que estão lutando um com o outro, tem um monte de guerra acontecendo, mas elas vêm se intensificando. Até disse para os irmãos semana passada, a gente precisa estar olhando, porque lá no Oriente Médio começou o Hamas atacando Israel, retalhando o Hamas na Palestina, na faixa de Gaza, e agora outros atores começam entrando na situação. A gente começa vendo ali que houve a parte do Iêmen, que atacou navios mercantes pelo Mar Vermelho, e depois Estados Unidos, Reino Unido estão atacando eles. Isso já tem uma guerra paralela. Tem o Hezbollah, tem os outros ali da Síria que jogaram bomba no Irã, no Iraque, e ali estão uma guerra que vão se ampliando, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. E assim levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, peste, terremotos em vários lugares. Mas se a gente olhar fomes, existe fome no mundo há muito tempo e continua tendo fome no mundo. É um sinal que Jesus mostrou. Para isso, diz assim, peste. Os irmãos conhecem alguma peste que surgiu? Recentemente teve o coronavírus aí, né? Que deu, mas fora isso, outras pestes todas. Terremotos, os irmãos viram falar de terremoto em algum lugar? Até no Brasil teve uma terremoto esses dias na Amazônia, não foi sentido, porque diz que foi a não sei quantos quilômetros, 400, 600 quilômetros de profundidade, então não deu para sentir, mas que foi captado, né? Então houve até terremoto no Brasil. Olha que coisa que está acontecendo, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores, ou seja, fome, guerra, terremotos, pestes, são princípios de dores. E o que Jesus está tratando como princípio de dores? Esse princípio de dores ele está tratando, ele fala com a mulher que está para dar à luz a um filho, de maneira nenhuma escapará. Vai acontecendo. Eu sempre digo para os irmãos, olha, o que acontece numa gestação? A mulher fica grávida, ela começa tendo alguns desconfortos, alguma tem náusea, outra isso, outra aquilo, mas o tempo vai passando. Com o passar do tempo, quanto mais aproxima a hora do nascimento do bebê, mais as dores se intensificam ou mais as contrações vão se tornando mais fortes. E é normal que isso aconteça. Isso é princípio, a hora que está iniciando as dores. E aí, a gente olhando para isso, essa relação, eu nunca havia me atentado a isso. Qual que é o período de gestação de uma mulher? As pessoas diziam que era 9 meses, a gente não percebia. Agora eles mudaram, não é mais 9 meses. Diz que é o normal de 38 a 42 semanas. Significa que a média é de quantas semanas? Se 38 a 42, se nós somar 38 com 42 e dividir por 2, qual que é a média? 40. A média é de 40 semanas. Não é interessante esse número? 40? Os irmãos lembram de alguma coisa que nós mencionamos sobre 40? Se nós multiplicarmos 40 jubileus, que o jubileu é 50 anos, e cada jubileu encerrava-se um ciclo, nós temos um período de 40 vezes 40 vezes 50, 2.000, não é? 2.000. Nós falamos bastante sobre o número 40 para trás ali, porque eu estou falando para os irmãos, olha, está tratando com uma gestação de princípios de dores de aproximadamente 40 semanas ou 2.000 anos. É isso que está nessa mensagem que às vezes nós não percebemos. E aí ele está dizendo assim, olha, então o que? No princípio de dores, ele vai tratando
E continua dizendo em relação a esses princípios: então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gentes por meu nome. Então ele está dizendo o seguinte: por essas coisas, né, dos princípios, das dores que vão vindo, as pessoas elas seriam atormentadas e seriam mortas, odiadas por todas as gentes por causa do nome de Jesus. Se nós pegarmos, irmãos, a igreja de Jesus, ela sempre foi perseguida. A nação de Israel sempre foi perseguida. Mas o que acontece é que ele vem trazendo como princípios de dores que essas coisas vão se aumentando com o passar do tempo, né? Mas aí ele trata para nós, do versículo 10, uma coisa interessante, porque assim, nesse tempo, que tempo que ele está falando agora? Agora não é um período específico do período todo, né? Não, durante todo o período. Ele está dizendo, irmãos, nesse tempo, um tempo já final, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão. Se nós olhar para hoje, existe pessoas que traem o outro? Sim. Mas o que está falando num tempo específico, isso muito mais vai acontecer. Eu disse para os irmãos que quando aconteceu o tempo da pandemia foi interessante. Por quê? Porque não podia ter culto, não podia abrir templos, e muitos lugares às vezes abriam, né, tinha o templo que estava aberto, os vizinhos ligavam e denunciavam: olha, está tendo aqui, e houve aqui no Brasil vários lugares, várias cidades, algumas reportagens foi mostrado, algumas grandes igrejas, que a polícia foi lá para fechar o templo, porque ele estava aberto, porque houve uma denúncia das próprias pessoas, dos vizinhos que estavam ali. Então diz assim: olha, nesse tempo, trair-se uns aos outros, a gente pensa, olha, mas quando chegar no templo, num determinado tempo em que vier a grande perseguição contra a igreja, a gente fica quietinho dentro de casa, o seu vizinho vai dizer: olha, meu vizinho aqui, ele é meio esquisito, né? Ele, eu não sei não, eu acho que ele deve ser um crente, né? Porque ele é meio diferente de nós aí, eu tenho percebido. Então a gente olha para isso nesse tempo, e ele vai trazendo mais: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, o falso profeta, o que é um falso profeta? Que fala mentira. Sempre houve falso profeta também. Mas está falando que no tempo específico surgiria muitos falsos profetas, pessoas profetizando, falando coisas que não é o que Deus mandou, não é a palavra dele. A maior profecia é a palavra dele, e nós o que mais encontramos hoje são pessoas torcendo a palavra de Deus. Existe muitos e muitos, a gente observar a cada bairro, se sair aqui no bairro onde nós estamos, nós vamos encontrar várias placas, várias igrejas, e cada um vai surgir uma igreja, e a Bíblia fala que as pessoas vão formando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e cada um vai juntando e vão dizendo do seu jeito: olha, não precisa disso, não precisa daquilo outro. São falsos profetas, porque eles vão falando coisas que não foi o que Jesus mandou falar, mas ele vai fazendo e vai surgindo. Só que ele está trazendo nesse tempo, muito mais ainda no futuro, aparecerá grandes líderes dizendo: olha, isso não precisa, você está preocupado com o negócio de marca da besta, não, fique tranquilo, não é isso não, você vai deixar a sua família morrer, você vai passar fome, não se preocupa com isso não, se Deus permitiu, você pode colocar, e as pessoas vão sendo iludidas. Então por isso que a Bíblia fala e orienta: olha, essas coisas vão acontecer, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então perceba que o que ele está falando agora não era do início da perseguição, no início dos princípios de dores, mas ele já está num período do final, porque ele vai dizer assim: olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é? Ele não está dizendo que a iniquidade vai ser aumentada. Ela fala que ele diz que a iniquidade vai ser multiplicada, né? Então não é somada, mas é multiplicada, vai aumentar muito. O que é iniquidade? Pecado. O que é pecado? Tudo aquilo que desagrada a Deus. Às vezes a gente pensa no pecadão, né? Mas tudo que é pecado, que desagrada a Deus, está dizendo nesse período.
a iniquidade vai aumentando, o pecado aumenta, essas coisas que não tem problema vai aumentando, e diz que o amor de muitas pessoas esfriaria. Os irmãos acham que nós estamos vivendo num tempo em que o amor tem esfriado ou não? O amor por Deus, o amor pelas pessoas, o amor pelas almas, o amor por tudo, o amor tem esfriado. A gente percebe que o ser humano cada vez mais não tem preocupação nenhuma com o próximo. Então, quando nós vemos que, olha, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Quantas pessoas que abandonaram a fé e achando que não faz muito sentido, até o apóstolo Pedro escreve a esse respeito, dizendo assim: onde está a promessa da volta de Cristo? Já passou tanto tempo, ele não veio. Então as pessoas vão tendo menos fervor. Nós falamos outro dia sobre o fervor, né? Não sei se os irmãos lembram a respeito da santificação, a respeito do fervor. O que é o fervor? A gente pega uma vasilha de água e coloca no fogo, e quando a gente sabe que ela está fervendo, ela está borbulhando, né? Ela está ali fervendo. Então isso é o fervor. As pessoas que tinha grande temor, grande fervor por Deus, não tem mais, que orava, não ora mais, que era fervoroso no Espírito, não são mais. É isso que a Bíblia fala: por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfria. Tanto faz estar na casa de Deus ou não está, tanto faz vir aqui ou não vir. E isso é um sinal da volta de Deus, da volta de Cristo. Nós vamos ler em Tessalonicenses, falando sobre apostasia, irmãos. O povo vai se apostatando, mas a maior apostasia é quando se afasta de Deus, né? É lógico que a apostasia é afastar de Deus, mas quando a pessoa já não está mais preocupada com Deus, com a sua vida, com a salvação. Então, esse esfriamento espiritual que nós temos vivido nos últimos anos, estou dizendo nós, porque qualquer movimento que os irmãos evangélicos, se os irmãos pegarem há 40, 50 anos atrás, estudarem como é que eram essas igrejas, né? Esses movimentos, vão ver que eram todas pessoas que tinham mais temor, que orava mais, que buscava mais a Deus, e hoje não tem tanta preocupação. O multiplicar a iniquidade é onde as pessoas hoje, eles gostam muito de cantar, de ter as suas bandas, de ter os seus palcos para fazer os shows, de fazer grandes apresentações, mas aonde a presença de Deus não é importante, as pessoas não têm a preocupação de que Deus esteja presente. Isso aqui que fala de multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriando, é isso que nós temos visto. Isso é sinal da volta de Jesus. A gente precisa olhar para isso, que quanto mais as pessoas têm menos vontade de estar na presença de Deus, é um sinal da volta de Jesus. Ainda no versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança dos santos, não importa a situação dele, se está passando por luta, se está passando por dificuldade, se está com abundância, ou não importa o que está acontecendo na sua vida, ele permanece fiel a Deus. Então, assim, aquele que permanecer até o final, esse será salvo. Muito das pessoas que servem a Deus têm abandonado a fé. Às vezes até faz parte da igreja, no sentido de estar em comunhão com a igreja, mas tem abandonado a fé, já tem deixado o pecado entrar na sua vida. Isso não tem importância, aquilo não tem importância, aquilo outro não tem importância, e isso é o abandono da fé, é a apostasia, irmãos, é apostatando-se da fé, afastando da fé, é sinal da volta de Cristo. A gente olha para essas coisas e vê isso, né? Então, é um dos sinais que ele está mostrando para nós. E esse evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho de todas as gentes, então verá o fim. O testemunho, quando todas as pessoas, o evangelho for pregado a todo mundo, vem o fim. Então significa o quê? Enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, não haverá o fim, precisa vir. Só que a gente precisa estar atento a algumas coisas. Por quê? Alguns anos atrás, os irmãos acham que era mais fácil ou mais difícil do evangelho chegar para todos os lugares? Mais difícil. Porque a pessoa viajava, imagina, você chega, eu quero ir para a África, você vai pregar o evangelho na África, você chega lá, ia de navio, levava meses para chegar na África, e quando chegava lá, você chegava num povoado, e às vezes ele nem entendia a sua língua, que estava falando. Então quando você conseguia, você falava para 20, 30 pessoas. Hoje, surgiu o rádio, ele aumentou um pouquinho mais, ficou com suas
suas configurações regionais, televisões dentro dos países, mas hoje com as nossas mídias sociais, né? Não sei se o irmão sabe, mas você pode acessar de qualquer parte do mundo. Significa que o que nós estamos falando, evidentemente, nem todo mundo entende, porque nós estamos falando em português, nem outros vão entender, mas essa transmissão, ela acaba atingindo todo mundo. Então é muito mais fácil disso acontecer. E é um sinal também da volta de Cristo, que não falta tanto tempo assim para isso acontecer, né? Aí voltando, aí ele traz para nós uma outra, aí ele termina essa parte, ele volta. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Aqui, vamos ler aqui para a gente volta um pouquinho, né? Então os que estiverem na Judéia não fujam por os montes, o que estiver sobre o telhado não desça tirar alguma coisa de casa, o que estiver no campo não volte atrás buscar as suas vestes. Ai das grávidas que as amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Até aqui. Então a gente olhando, não, vamos continuar, tem uma vírgula aqui, né? Porque haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mas aqui é um interessante que ele está dizendo o seguinte: quando Jerusalém estiver cercada, então vocês percebam que está cumprindo a desolação que falou o profeta Daniel. Quem lê, entenda. E ele está dizendo, olha, quem estiver na Judéia não volte, quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Ai das grávidas, aquelas que amamentam naquele dia, porque ela vai ter que fazer um dia de fuga, vai fugir com criança pequena, fugir com criança na barriga, imagina subindo montes. E ele diz, olha, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque imagina ainda você fugindo grávida, você fugindo com criança no braço, no frio. É muito mais complicado, é isso que diz o texto aqui. A grande questão que fica aqui é: Jerusalém foi cercada? Foi destruída? Foi. Se nós olhar, vamos fazer em paralelo a isso, no livro de Lucas, depois a gente volta aqui, mas só para entender o que Lucas escreveu, que fica mais fácil para a gente entender alguma coisa. Mas parece que está tratando inclusive de coisas até um pouco diferentes. Lucas 21. A gente vai ler aqui uma parte, que eu estou procurando ela aqui, do versículo 20. Que ele traz para nós uma informação que não tem no capítulo 24 de Mateus, que é importante, mas eu quero fazer um outro link com Daniel também, tá? Lucas 21, 20 diz assim: mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, que estiverem no meio da cidade, que saiam, que estiverem no campo, que não entrem nela. Porque dias de vingança são esses, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas a que criares naquele dia, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio das espadas, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que se cumpra, até que os tempos dos gentios se completem, melhor, né? Então esse pedaço que eu queria ler com os irmãos. Depois ele continua trazendo, mas é outra informação. O que ele está dizendo para nós aqui? Um momento que Jerusalém seria cercada pelos exércitos. Essa informação que ele está trazendo para nós aqui é do ano 70. Como é que a gente sabe disso? Que Jerusalém foi cercada pelos exércitos. E ele no versículo 24, assim, cairão a fio das espadas, e para todas as nações serão levados cativos. No ano 70, Israel foi destruído e nunca mais houve a nação de Israel até o ano de 1947, depois de 48 foi oficialmente estabelecido. Então até 1948 Israel acabou. E Jerusalém será pisada pelos gentios, né? Foi pisada, acabou o Estado de Israel, até que o tempo dos gentios se complete, ou seja, mesmo depois de 1948, ainda Jerusalém é pisada, tem a faixa de Gaza, tem todas aquelas questões, até que se completem o período dos gentios. Então, Jerusalém, aqui a informação que Jesus estava dando é que o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída no ano 70. Mas, voltando para o capítulo 24 de Mateus, quero voltar com os irmãos. Capítulo 24 de Mateus,
que nós lemos, ele diz assim: quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel. Irmãos, aqui a gente precisa fazer algum entendimento, porque apesar de Jerusalém ser destruída, apesar de Jerusalém ter sido cercada, ele não menciona exatamente essa informação que nós falamos do tempo do gentio de Jerusalém ser pisada pelos gentios, e ele traz uma informação também que haveria um tempo de aflição como nunca houve desde o mundo até agora e nunca mais haveria, jamais haveria. Então, quando a gente olha para cá, a gente precisa olhar com um pouquinho mais de atenção. Por quê? Qual foi a desolação que o profeta Daniel falou que iria acontecer? Na verdade, o livro do profeta Daniel, ele traz para nós algumas desolações que eu quero ler com os irmãos para a gente entender. No livro a gente vai voltar para Mateus 24, tá? É só para a gente entender essa desolação do profeta Daniel que ele falou. Então vamos lá para o livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, no capítulo 9, no capítulo 26, 9 versículos, não capítulo, desculpa, 26 e 27, porque ele fala aqui de dois períodos, né, do que aconteceria em Jerusalém. Nós falamos aqui, nós entendemos que ele está falando das 70 semanas, a gente não vai aprofundar nas 70 semanas, nós precisaríamos de mais tempo só para falar das 70 semanas, mas pegar algumas informações dessa desolação que o profeta Daniel falou. Ele diz assim, depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. Bom, ele está dizendo que desde a ordem que foi dada para restaurar Jerusalém, haveria um período de 70 semanas, né? Seria 7 semanas até a restauração de Jerusalém, mais 62 semanas até o Cristo, e quando o Cristo fosse tirado, cortado, ali naquele período teria passado um período de 69 semanas, restando uma semana para ser cumprida. Mas antes de iniciar essa semana, ele está dizendo o seguinte, depois que o Messias será cortado, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então viria não o príncipe, mas o povo de um príncipe que viria. Então esse príncipe está se referindo ao anticristo, à besta, ao falso profeta, ao inique, ao homem do pecado, ao chifre pequeno, todas essas coisas. Ele está se referindo a esse príncipe que viria, mas primeiro viria o povo, destruiria a cidade e o santuário. Então isso aconteceu no ano 70. O seu fim será como inundação e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então perceba que tem um pouco de assolações aqui na destruição do templo. Mas ele continua dizendo assim, e ele, no caso o príncipe, que quando vir, fará o concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, e sobre as asas da abominação virá o assolador, isso até a consumação. Então ele está dizendo o seguinte, que esse príncipe no meio da semana faria cessar o sacrifício, né, que seria feito, e sobre as asas das asolações viria, como é que é o termo mesmo? Sobre as asas da abominação virá o assolador. Ele trata isso. Quando a gente vai ler ainda em Daniel 8, vamos por capítulo 8 de Daniel, um pouquinho antes, na verdade, capítulo 8, 9 até o 11, capítulo de Daniel 8, versículos 9, 10 e 11. Pedi para os irmãos lerem, né? Senão eu fico lendo sozinho, os irmãos dormem aí. Daniel 8, 9, 10 e 11. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, a qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas deitou por terra e os pisou. Se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, o lugar de seu santuário foi lançado por terra. Então está mencionando aqui que aquele chifre pequeno que nasce, que cresce do bode ali, ele destrói, né, os santos, as estrelas, joga para o céu, se engrandece, ele faz tirar o sacrifício contínuo. Quando nós lemos lá no capítulo 9, 27, está dizendo isso, que no meio da semana ele cessaria o sacrifício e a oferta de manjares.
quando nós vamos um pouquinho mais para frente, no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 31, Daniel 11, 31, E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então vejo que, irmãos, a palavra abominação desoladora surge aqui quando é cortado o sacrifício contínuo. E ainda no livro de Daniel 12, versículo 11, Veja o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. então o que ele está falando? Nesses versículos todos, relacionado com o sacrifício contínuo sendo cortado, a gente percebe o seguinte: olha, virá a abominação desoladora quando o sacrifício contínuo é tirado. Quando eu li para os irmãos lá no livro de Lucas, capítulo 21, porque ele fala de um período lá, e aqui, embora ele está falando da destruição de Jerusalém, mas ele aparece uma palavra que não está lá em Lucas, irmãos, que eles assim, olha, quando pois virdes a abominação da desolação ou abominação desoladora, que falou o profeta Daniel. Essa abominação desoladora, ela só acontece no meio da semana, quando ele quebra, ele destrói, para com o sacrifício contínuo. Então a gente observa assim, olha, Jerusalém, ainda que ele foi cercada e destruída no ano 70, aqui nós podemos perceber que Jerusalém vai ser cercada novamente pelo exército, porque ele está falando de um outro momento e não o mesmo momento de Lucas 21, que aconteceu isso no ano 70, mas vai acontecer de novo nesse período da abominação desoladora. Não sei se fica claro para os irmãos o que eu estou dizendo aqui, que todo mundo ficou olhando para mim assim, o que você está falando, Não sei se os irmãos conseguem perceber que existe uma diferença de palavras aqui, de abominação desoladora, e ele está dizendo bem claro, olha, quando pois virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, estando no lugar santo, quem lê entenda. Embora o profeta Daniel falou que o povo do príncipe que viria estabelecia uma desolação, a palavra abominação da desolação, abominação desoladora, ele aparece quando é tirado o sacrifício contínuo, ou seja, já no período na metade da semana. Irmãos, conseguem perceber isso? Ele fala da desolação, é só desolação, mas o profeta Daniel fala que haveria uma desolação. Só que a abominação desoladora é quando o sacrifício é tirado em duas, no meio da segunda semana. Então perceba que assim, a gente dá uma olhada aqui, ainda que aconteceu a invasão de Jerusalém no ano 70, mas ainda concluindo essa parte aqui, no versículo 21, do 15, no versículo 21, ele está dizendo assim, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá. Essa grande aflição, que está falando, é o período da grande tribulação. Então, irmãos, perceba que esse momento que ele está colocando aqui, Jesus coloca e é narrado aqui no livro de Mateus, ele tem uma diferença lá de Lucas, que lá que eles falam que Jerusalém seria pisado, eles seriam mortos, espalhado pelo mundo por todas as nações. Não é o caso aqui, porque aqui ele está falando um momento de aflição que nunca haverá no mundo, embora houve aflição, mas a Bíblia fala que esse período de grande aflição, como nunca antes, nunca houve, é para o momento final, para a última semana, Espero que isso, são momentos diferentes. E assim como Jerusalém foi cercada uma vez e foi destruída, aliás, na verdade Jerusalém foi cercada e destruída um montão de vezes. Se os irmãos quiserem acompanhar, dá uma pesquisadinha no Google e vai pesquisar sobre cruzadas. As grandes cruzadas que houve com Jerusalém, foram muitas cruzadas que houve em Jerusalém, não foi só uma, foram diversas. Sim. O pastor Oswaldo perguntou se o tempo dos gentios se cumpre com o arrebatamento. Sim. O tempo dos gentios, ele encerra exatamente
no período do arrebatamento. Até o arrebatamento há chance de salvação. Então, mesmo na grande tribulação, quando as pessoas não negarem, não receberem a marca da besta, mesmo que isso lhe custar a vida, ainda faz parte do tempo do gentio. Não só do gentio, mas gentio e judeus. Mas o tempo do gentio encerra-se exatamente no arrebatamento. Não haverá, como muitos acreditam, que fecha a porta da graça para o gentio e aí abre a porta da graça para o judeu. Não é isso, a Bíblia não fala. Desde que houve a separação, derrubada da parede da separação, não existe mais uma salvação para o judeu e uma salvação para o gentio. A salvação é para todos, né? Deus fez uniu, e dos dois povos Ele fez um povo só. Ok? E aí a gente seguindo aqui, irmãos, assim, olha, se aqueles dias não fosse abreviado, que dia nós estamos falando? Da grande tribulação. Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou está ali, não dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Ou seja, já tem aparecido falsos cristos, mas nenhum deles estão fazendo isso ainda. Aparecerá pessoas no futuro, falso Cristo, falso profeta, que vai fazer grandes sinais, conforme diz a palavra de Deus, grandes sinais e prodígios, que, se possível, e enganaria até os escolhidos, né? Então perceba que, embora tenha surgido um Henri Cristo aqui, o Cristo lá não sei da onde, da Sibéria, não é isso ainda que ele está falando, é só os princípios. Significa que próximo nós teremos muitos outros aparecendo dessa forma, né? E ele está dizendo assim, eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele está tratando agora de um outro momento, né? Olha, vai aparecer falsos cristos, mas a volta de Cristo vai aparecer. Nós falamos do relâmpago, não é que ele é rápido, mas como ele se mostra de um lado até o outro, a volta de Cristo também vai ser visível para todas as pessoas, tá bom? Diz assim, eis que vos tenho predito, significa o quê? Tome cuidado, acautelai-vos, fique atento, né? Esses dias atrás, ela não está aqui, não deve nem estar vendo, minha mãe mandou para mim um áudio, um vídeo preocupado que ela recebeu, que tinha uma pastora, acho que é pastora, sei lá, estava dizendo para as pessoas, olha, você que tem conta no banco, tira tudo o dinheiro. Você que tem, como é que é? O que vai acontecer? Eles estão prevendo aí, vai derrubar a internet no mundo inteiro, e quando voltar o dinheiro desapareceu da sua conta, né? E os cristãos vai ser perseguido e não sei o que lá. Então a pessoa, irmão, ela me mandou um vídeo preocupada, oh, isso tem alguma coisa a ver com isso? Eu falei, não, deixa o dinheiro lá no banco, não se preocupa não, né? Porque se você te pegar o dinheiro e colocar dentro de casa e for estabelecida a marca da besta, você não vai comprar nada com o dinheiro do mesmo jeito. Então não é você estar com o dinheiro físico, porque você precisa estar atento. Mas eu estou falando para os irmãos dos sinais da volta de Cristo, porque isso, irmãos, não vai acontecer enquanto não cumprir os sinais que Jesus deixou. Ele está deixando sinais. Então, as pessoas estão dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, e todo mundo preocupado. E quem que é a besta? Eu sei lá quem que é a besta, mas eu sei que ela já está aí, o espírito dela já está aí. É isso que a Bíblia nos traz. Ela só não apareceu. Mas eu não preciso ficar preocupando, as pessoas tinham lá preocupação, olha, não, a besta foi Nero, né? Não pode ser Nero de forma nenhuma, porque a profecia de Apocalipse foi em 96, Nero foi antes, 60 e pouco, 64, como é que ia ser Nero? Impossível, né? E o outro, não, já arrumaram um jeito de dizer que até o Lula calcula a letra do Lula e fala que é o Lula que é a besta, e o outro fala, está todo mundo querendo saber quem que é a besta. Eu sei lá quem que é a besta, mas o sinal mostra que ainda não chegou. Então, se não chegou, não tem que estar preocupado. Mas eu vou perder o dinheiro do banco? Pode acontecer. Você tem um dinheiro aplicado lá na bolsa, ela despenca, você perde. Acontece, né? Então, eu não tenho dinheiro na bolsa, né? Maravilha, né? Está na sua bolsa, o ladrão vem e te toma, você perde do mesmo jeito, né? Não tem muita garantia do que vai acontecer.
lá atrás, na época do cruzado, né, houve a conversão, as pessoas tinham dinheiro do banco, estava a inflação alta, todo mundo aplicando, o governo Collor congelou todo o dinheiro e depois liberou 50 para cada um. Quem tinha mais que isso perdeu, ficou 100. Então, dá para garantir que eu não vou perder dinheiro? É claro que não tem jeito. Mas isso não tem a ver com a volta de Cristo. Estamos falando dos sinais da volta de Cristo. O que vai acontecer? Essas coisas. Bom, seguindo então. Sim, tinha um ditado, né? 1000 chegará, 2000 não passará. Todo mundo preocupado com o bug do milênio. Viram falar disso? Os mais novos talvez não, né? O bug do milênio. O que vai acontecer no bug do milênio? Olha, todos os dígitos que o computador não vai conseguir mudar de 1999 para 2000, todos os dinheiros vai aparecer, tudo vai voltar à Era da Pedra. Tinha gente que vendeu casa, vendeu carro, porque o mundo ia acabar no ano 2000, né? E torrou o dinheiro, o mundo não acabou e ficou sem casa e sem dinheiro, porque já tinha torrado. Então, assim, olha, eu tenho predito, eu tenho falado, né? E Jesus continua falando. Aí, no versículo 30, e logo depois das aflições, irmãos, olha, por que eu disse para os irmãos que esse Jerusalém cercado, ele não tem muito a ver com o que está falando no outro, porque diz assim, haverá uma aflição como nunca houve. Depois, a sequência dele está exatamente no versículo 29. Ele está dizendo assim, logo depois das aflições daquele dia. Que dia? A grande aflição, que Jerusalém foi cercado. O sol escurecerá, não saiu a palavra, né? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então, o que significa? Que enquanto isso não acontecer, Jesus não vem. Então, depois das aflições daquele dia, ou seja, somente depois da grande tribulação, é que Jesus vem. O sinal mostra isso. Jesus vai vir a qualquer momento? Não, irmãos, não pode, porque Ele deu sinal para nós. Se Ele deu sinal para nós, como é que Ele vai vir antes do sinal? Então, assim, deixa eu pôr o óculos, não enxergo nada. Então, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com riso de clamor e trombeta, ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. O que ele está falando? Quando que é o arrebatamento? Somente depois das aflições daquele dia. Não haverá arrebatamento antes da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação? Vai, irmãos, não tem jeito, porque não tem outro momento. O arrebatamento é só depois da grande tribulação. Então, se o arrebatamento é depois da grande tribulação, não tem jeito dele vir antes. Olha que coisa interessante. Eu falei aqui sobre esse versículo. Peço que alguém leia para mim. O profeta Joel tinha falado alguma coisa parecida com isso. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, o céu vai escurecer. Olha, isso vai acontecer. Isso já aconteceu. Alguém diz, isso já aconteceu tal dia, isso já aconteceu isso, aquilo outro. Não, as potências do céu não foram abaladas, né? Depois da aflição, o sol vai escurecer, a lua não dará seu brilho, as estrelas vão cair do céu, as potências do céu serão abaladas. Quando isso vai acontecer? Olha, vamos lá em Apocalipse, a gente vai voltar para Mateus, tá? Mas Apocalipse 6, versículo 1. Na abertura dos selos, no capítulo 6, irmãos, a abertura dos selos, ele se dá, esse cavaleiro branco que sai aí, né? O cavalo branco estava sentado, sobre ele tinha um arco e foi dado uma coroa. Esse arco aqui, na verdade, é arco de guerra mesmo, de flecha, não é o arco-íris, como muitas vezes alguém coloca. É um arco para sair vitorioso para vencer.
Aí quando nós olhamos lá no versículo 9, vamos ver o versículo 9. Aberto o quarto selo, olhei, tal. No versículo 9, aberto o quinto selo. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por testemunhos de que deram. E clamava com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga o que vinga o sangue dos que habitam sobre a terra? E foi-lhe dado compridas vestes, e foi-lhe dito que repousasse um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Do que ele está falando aqui? Nessa abertura do quinto selo, que as pessoas que morreram por amor do testemunho que deram da palavra de Deus, quando isso acontece? É quando eles não recebem o sinal da besta. E aí sim, e aberto o sexto selo. Olha, já foi dado, as pessoas estabeleceram o governo da besta, houve guerra, houve fome, houve aqui agora, as pessoas que são mortas por não receberem a palavra de Deus no sexto selo. O sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor da terra, o céu tornou-se negro como silício, a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança desceu os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou como um livro se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, ricos, e os tribunos, poderosos, todo servo e todo livre, se esconderam na caverna, nas rochas e nas montanhas, e diziam: os montes e rochedos caem sobre nós, escondei-nos do rosto daqueles que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, quem poderá subsistir? Então, quando nós olhamos para cá, ele está dizendo que da abertura do sexto selo, Cristo não veio ainda, ele não aconteceu. O que está acontecendo? Houve um grande tremor na terra, um grande terremoto. O sol tornou negro, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram, o céu se enrolou como pergaminho. Quando nós lemos lá em Mateus, capítulo 24, versículo 29, quando nós lemos em Joel 2, não é a mesma coisa? É a mesma palavra, não é uma palavra diferente. Então diz assim, ó: e logo depois das aflições daquele dia, depois da grande tribulação que está sobre a face da terra, que as pessoas estão sendo mortas porque não receberam a marca da besta, então já está sendo implantada a marca da besta, por isso chama grande tribulação. Depois da aflição desses dias, o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, a estrela cairão dos céus, potência do céu serão abaladas. Tudo isso antes do arrebatamento da igreja. Somente depois, então, nessa palavra então, os irmãos sabem que ela está dizendo que depois que isso acontecer, é que acontece o restante. Não vai acontecer a volta de Cristo antes do sol escurecer, da lua ser abalada, do grande temor, de tudo isso que está narrando aqui, que está lá em Apocalipse, que está em Joel, que está em todo lugar na Bíblia, né? Então, assim, quando que é o arrebatamento? Depois da grande tribulação, depois que isso acontece, só depois da abertura do sexto selo, né, que isso vai acontecer. Se nós olharmos lá na sexta trombeta, Cristo não veio ainda, então foi tocada a sexta trombeta e Jesus não veio buscar sua noiva ainda, né? Eu li o versículo 6 do capítulo 7 de Apocalipse, né? Deixa eu ver aqui. Papa atual, esse que eu vou fazer, tem umas atitudes aí bem absurdas. Já tem alguma coisa a ver com os acontecimentos atuais? Tem uma liberação de casamento com pessoas do mesmo gênero, o comunismo, não sei, tudo tem a ver. Ele está dizendo assim, olha, ele está falando do quê? Da apostasia, da iniquidade que vem sendo estabelecida, que falsos cristos, falsos profetas. Então, olha, o Papa liberou, são falsos cristos, falsos profetas, né? São anticristos? São, mas ele é o anticristo? Não, aí é outra coisa, né? Mas são todos anticristos, todos aqueles que são contra Cristo são anticristos. É que a Bíblia trata de um personagem específico, né, que o Daniel trata dele como um príncipe no capítulo 9,
do povo que adivinha que ele vai ser eleito, mas todas essas coisas, e não só que o Papa está fazendo, liberação, mas existe igrejas evangélicas, chamadas evangélicas, que homem pode casar com homem, não tem problema nenhum, já foi liberado. Então, assim, não é porque a igreja católica, a igreja evangélica, não é isso. É todos esses que seguem, são iniquidades, falsos profetas, que a Bíblia trata, de qualquer lugar. Tudo isso é sinal da volta de Cristo, evidentemente, porque eram coisas que as pessoas eram contra, mas agora já estão a favor. Tá bom? Sim. O Júlio perguntou se esses elementos de sol, estrelas, se eles são figurativos ou se vai ser realmente isso mesmo. Tá. Então, olha, mas como o Apocalipse tem muitas figuras, como a gente sabe o que é figura e o que é realidade, né? Primeiro que assim, isso é real. Por que é real? Porque também ele é tratado da mesma forma em Mateus 24. Mateus 24 não é um livro figurativo, é um livro real. Então ele está tratando das mesmas profecias de Mateus 24. Ele está tratando da mesma profecia de Joel. E quando nós observamos, quando ele fala na Nova Jerusalém haverá sol? Não tem sol, porque a glória de Cristo que vai iluminar aquele lugar. Então assim, esse que vai fazer novo céu, não fala que que é criado novo céu e nova terra. Por que novo céu e nova terra? Porque com tanta guerra, com todas essas coisas acontecendo, com todas as pestes, nós nem lemos sobre as taças da ira de Deus sendo derramada sobre a terra, onde diz que a terça parte da terra é destruída, a terça parte das águas é destruída, a terça parte dos mares é destruída. A terra praticamente vai ser destruída nesse período final. Então, assim, é literal? Isso é literal, vai acontecer mesmo, né? Inclusive, quando as pessoas falam que os homens se escondem na caverna para fugir dessas coisas, justamente porque está acontecendo, é que nesse período está acontecendo duas coisas. Está acontecendo, embora a gente olhe para três figuras, né? Para o selo sendo aberto, para as trombetas tocando e para as taças da ira de Deus sendo derramadas. E quando a gente olha para essas coisas, assim, os selos abertos está mostrando para nós o estabelecimento do reino do anticristo. As trombetas estão mostrando as consequências que estão acontecendo em relação a isso. E lá no capítulo 17, que ele está trazendo das taças da ira de Deus, as taças da ira de Deus estão sendo derramadas sobre o mundo, não sobre os servos de Deus. Alguém fala, mas como é que vai acontecer? Se é derramado no mundo, cai sobre os servos de Deus. Não cai sobre a ira de Deus. Que as taças da ira de Deus, ela é derramada sobre aqueles que recebem o sinal da besta. É isso que está escrito lá, né? É da mesma forma que quando o povo de Israel estava no Egito e no Egito estava sendo derramadas as pragas da ira de Deus, né? Lá no Egito, quantas que caíam na terra de Gósen? Nenhuma. Onde era Gósen? No Egito. Mas aonde está o povo de Deus, as taças de Deus não eram derramadas. Então isso aqui, mas isso aqui não é figurativo? Não, isso é real. Por que é real? Porque o livro, ele está tratando exatamente do que é tratado aqui no livro de Mateus, e Mateus não é figurativo, não é figura. Mateus é isso mesmo, está tratando. E ele está trazendo isso para Apocalipse, por isso que é difícil de entender, porque tem coisa que é figura e tem coisa que é literal, né? Então por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Tanto é que a gente vê as taças da ira de Deus sendo derramadas, aqui que a gente encontra as mesmas pragas do Egito, mas não significa que vai acontecer exatamente isso que estava lá. Aí é figurativo, tá bom? Bom, irmãos, esse é um ponto, e a hora foi mais do que eu esperava, né? E ainda um outro sinal, mas assim, Cristo ele pode voltar antes do aparecimento da besta, do anticristo, do falso profeta, do homem do pecado, do iníquo. O que os irmãos acham? De acordo com as profecias de Daniel, não, mas a gente não vai ter tempo de ler as profecias de Daniel. Então vamos ler Tessalonicenses, que fica mais fácil e já é mais esclarecedor. É 2 Tessalonicenses, né? Capítulo 2.
Ó, no capítulo 2, versículo... Vamos ler todo, a gente vai fazendo umas pausas, dá tempo? Se não tiver perguntas, a gente faz ainda aqui, dá tempo. É que eu fiz um resuminho aqui para falar, só eu que entendo meu resuminho, irmãos. Ó, né? Os irmãos não vão nem entender isso. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, diz assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. O que Paulo estava dizendo? Irmãos, não vos mova do vosso entendimento, porque naquela época as pessoas estavam dizendo: não, a volta de Cristo já vai estar acontecendo. Irmãos, não está, não, nós estamos falando, naquele momento não estava próximo. Aí depois ele continua: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim. Ou seja, a volta de Cristo, não se engane, a volta de Cristo não vai ser do jeito que as pessoas estão falando. A volta de Cristo vai ser de que jeito? Aí ele está dizendo para nós aí, ó, olha, não será assim, sem que antes venha apostasia. Então, a volta de Cristo não acontece antes da apostasia. E alguém pode dizer: não, mas a apostasia já entrou. Sim, mas não ainda a apostasia que haverá naqueles dias, porque vai ser muito maior do que é hoje, irmãos. Porque os falsos crentes, todos eles vão se render à adoração da besta. Então a apostasia vai ser muito maior do que é hoje. Então não engane. Então vai vir a apostasia, embora já aconteceu. Alguém vai dizer: ah, então, mas a vinda de Cristo pode vir porque já aconteceu a apostasia. Tá bom. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O homem do pecado, o filho da perdição, já apareceu? Não. Se o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o chifre pequeno, né, de Daniel, a besta aqui do Apocalipse, se ela não apareceu, a volta de Cristo não acontece. E Paulo está dizendo assim: ninguém engane vocês, não vai ser dessa forma. Para a volta de Cristo acontecer, primeiro aparece a apostasia e depois o homem do pecado. Enquanto o homem do pecado não aparecer, não tem o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Então Cristo só aparece depois que o homem do pecado aparece. É isso que diz aqui. Então a volta de Cristo é a qualquer momento. Irmão, o homem do pecado não apareceu ainda que a gente queira acreditar que a apostasia já está por completa, porque não está ainda, mas mesmo que a gente queira acreditar isso, o homem do pecado não apareceu. Quem que é o homem do pecado que ele está trazendo assim? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, se adora, de sorte que assentará como Deus, no tempo de Deus, querendo parecer Deus. E aí ele continua dizendo assim: olha, não vos lembrais que essas coisas vos dizia quando estava convosco, e agora vós sabeis o que detens, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Então o ministério da justiça está no mundo, desde aquela época, sempre esteve no mundo. E ele diz assim: olha, somente um que resiste até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e declarará pelo esplendor da sua vinda. Quando ele é aniquilado? Na sua vinda. Então o homem do pecado já está no mundo, o ministério da injustiça já opera, ele não foi manifestado ainda. A esse cuja eficácia de Satanás, com todo o poder, veja que lá em Mateus 24 nós lemos, fala que eles faria sinais e prodígios, e ele está dizendo aqui que esse homem do pecado, olha, segundo a eficácia de Satanás, o diabo vai dar poder para ele. Nos lembra lá em Apocalipse 13? A besta recebe poder de quem? Do dragão. Quem que é o dragão? O diabo. Então a besta recebe o poder do diabo. Então assim, ó, esse cuja eficácia segundo Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, embora que não seja verdadeiro, mas é prodígio de mentira, com todo engano, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não recebe amor da verdade para se salvar. E por isso Deus enviará a operação do erro para que creia na mentira. Então ele continua dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, já que as pessoas não querem crer na verdade, o próprio Deus vai enviar o espírito do erro para que eles possam acreditar que ali realmente está o Cristo, o profeta de Deus. As pessoas vão acreditar que é verdadeiro, por isso que vão receber, porque não creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus. E ainda para a gente concluir, aqui voltando primeiro no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5,
Irmãos, nós falamos com os irmãos o que vai acontecer. Quando Daniel tem a visão, ele não vem, os reinos não são estabelecidos com guerras. Como é que o anticristo vai se manifestar? Com guerras. Na onde? Na região de Israel. Nós já falamos isso. Da onde que a besta se manifesta? A besta se levanta do mar, mas ela é vista da onde? Da areia da praia. Que representa a areia da praia? Que aí sim é figura, né? Nós lemos lá que a areia da praia é a descendência de Abraão segundo a carne, né? Temos a areia da praia e as estrelas do céu. Nós temos a descendência celeste, a igreja, e a descendência terrena, a descendência de sangue, que é a areia da praia. Então, onde que ela surge? Na areia da praia. Na areia da praia surge das águas das nações a besta. É isso que tudo isso que nós estamos estudando está mostrando para a gente. Por isso a gente não pode esquecer o que já estudou anteriormente, senão não faz sentido, né? E aí, no meio dessa batalha que vai surgir naquela região, olha o que ele diz aqui: meus irmãos, é 1 Tessalonicenses 5, meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitai que vos escrevas, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Nós não falamos aqui sobre o ladrão de noite, mas a gente pode falar outro dia. Mas assim, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Ele volta a dizer: a mulher que está grávida, ainda que você não sabe ainda quando que vai nascer a criança, mas aquela criança vai nascer. É isso que ele está mostrando. Como a dor de parto, ela vai se multiplicando quanto mais aproxima o momento do nascimento. E ele está dizendo assim: quando disserem a paz e segurança, por que alguém vai dizer que está tendo paz e segurança? Estava tendo guerra, e aí, no meio dessa guerra, alguém consegue um acordo de paz. Na onde? Na região de Israel. Por isso que eu digo para os irmãos, mas a gente precisa olhar para Israel. O que está acontecendo lá? O pastor está dizendo que a volta de Cristo vai ser agora nessa guerra de Israel. Não sei se é nessa guerra de Israel, mas sei que a Bíblia manda a gente vigiar. Então eu tenho que estar olhando o que está acontecendo lá, porque no meio dessa guerra, que ela vai se espalhando, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, surgirá alguém em algum momento que diz assim: olha, consegui um acordo de paz. Quem que é esse alguém? O anticristo, o inique, o homem do pecado, o chifre pequeno, chame ele como você quiser, mas é ele que vai conseguir. E aí a gente olha assim: mas quem é esse homem? Eu não sei, mas é interessante a gente observar. E para os irmãos, olha que coisa interessante, a gente precisa olhar para todos os impérios que a gente olha. A besta, ela está completa, a aparência dela é todos os animais de Daniel. Os animais que constam lá em Daniel 7 é todos os impérios do mundo que já aconteceram. Aonde estão os impérios? Os impérios estão na região do Oriente Médio, da Europa e de Israel, está naquele lugar. Quando os domínios iam sendo aumentados, ia sendo ampliado, e o domínio de Roma foi o maior, que ele dominou uma grande parte, maior do que os outros. Roma está na onde? Na Europa. E ele dominou toda a parte da Europa, do Oriente Médio e aquela região ali do Vale Crescente de Israel. Ele dominou toda aquela região. Da onde vai surgir? Muito provavelmente daquela região, né? E quando a gente olha para esse aqui, que ele está mostrando para a gente que a besta ela tem essa forma, eu disse para os irmãos: olha, não sei se os irmãos lembram, mas poucos dias atrás, Israel e o Hamas, eles fizeram um acordo de libertação dos reféns. Eles fizeram, o Brasil tinha vários brasileiros que estavam na faixa de Gaza, não conseguia sair para o Egito para poder pegar um avião para o Brasil. Quem negociou essas coisas? Estados Unidos? Não. Brasil? Quem? O Catar. O Catar conseguiu um acordo. Não falando que ele é o homem do pecado, não. Os irmãos sabem onde fica Catar? Pois é. Mostra no mapa um negocinho lá perdido lá.
Olha, ele conseguiu juntar as pessoas e fez um acordo de paz para aquele momento. Não continua, evidentemente, mas para aquele momento. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? A gente precisa, por isso que a Bíblia fala, vigiai. Da onde que vai vir? Eu não sei, mas a gente precisa olhar para ali, para aquela região. O que está acontecendo ali? Tem que ficar lendo os noticiários? Não precisa ficar lendo o noticiário. Mas presta atenção, Jesus está mostrando para nós que Ele vai voltar quando isso acontecer. Vai voltar hoje? Irmãos, Ele não vai voltar hoje. Por que eu estou falando que Ele não vai voltar hoje? Porque a Bíblia fala que precisa cumprir todos os sinais e não foi cumprido ainda. Então, se não foi cumprido hoje, Ele não pode voltar hoje, porque Ele falou que Ele voltaria quando isso acontecesse, quando fosse manifestado o homem do pecado. Não foi manifestado. Então não pode ser a qualquer momento, né? É isso que a Bíblia fala. Então a gente precisa conhecer as Escrituras. E eu tinha aberto até, e depois eu fechei aqui no livro de Apocalipse, né, no capítulo 7. Deixa eu voltar lá o texto que eu li com os irmãos, só para a gente concluir. Apocalipse 7, que as pessoas falam, mas as pessoas que estavam ali, era tudo, é só da nação de Israel, né, que vão ser mortos, né? Então, se a grande tribulação é só Israel e só de Israel que vai morrer as pessoas, tem alguma coisa errada com esse texto. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis que vi uma multidão, a qual ninguém podia contar. De onde que era essa multidão? Todas as nações, tribos, povos e língua que estava diante do Cordeiro, trajando vestes brancas, com palma nas suas mãos, mas tem mais coisa, e clamava com grande voz, salvação ao nosso Deus, o trono. Todos estavam sob o redor do trono, 24 anciãos. Versículo 13, e um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão de vestes brancas, quem são? De onde vieram? De onde que veio? Versículo 14, e disse-me, tu sabes. Ele disse-me, estes são os que vieram da onde? Quem? O povo de Israel? Todas as tribos, línguas, povos e nações, todos eles que estão aqui morreram por causa da grande tribulação, por causa do testemunho que deram de Cristo. Então, assim, se é só Israel, a igreja não estaria aqui. Os gentios, todas as línguas, tribos, povos e nações estão vindo de grandes tribulações, morreram por causa de grande tribulação. É que tem pessoas que pegam o capítulo 10, 11, né? Não, é na mensagem, uma das mensagens que é dada para a igreja, que diz que, eu não lembro qual da igreja que é agora, que ele fala que eu te guardarei da tribulação que adivinha sobre a face da terra. É uma das igrejas aí, no capítulo 2 de Apocalipse. Se alguém achar, pode. Eu estou lendo aqui rapidamente, mas eu não consegui ver ainda. A sexta igreja de Filadélfia. Na quinta igreja de Sardes. Na Filadélfia. Não fala sobre esse versículo como guardar a palavra, né? Não, a sexta é o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, ninguém fecha, não é isso? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, sobre o que habita da terra. Então, alguém aqui, ele está na Filadélfia, pode ver que é no versículo 10, né? Então ele falou, não, está vendo? A igreja vai ser guardada, então não vai passar pela tribulação, não é isso? Por esse versículo, né? A gente observa para cá, irmãos, quantas igrejas existem? Aqui. Ela está simbolizada em quantas igrejas? 7. Para quantas igrejas ele está falando que ele vai guardar? Para uma. O que representa a igreja? A mensagem não é para todos? Ele está dizendo que parte da igreja vai ser guardada, não todas as igrejas.
Lembra que as duas testemunhas? O que são as duas testemunhas? As duas testemunhas são também castiçais e são também oliveira. Então, assim, de 7 igrejas, 2 são testemunhas de que ele vai guardar na hora da tribulação. Ele está falando para uma. Quando a gente olha lá para o livro de Daniel, eu não estou o capítulo aqui, mas do 11 ou 12, ele não está falando que todos vão ser mortos. Aquele homem vai fazer guerra com os santos, vai vencer com parte, não com todos. Ou seja, alguns vão ser poupados, evidentemente, não todos que vão morrer, mas muitos vão morrer, muitos vão levados. Até ele menciona aqui, eu não lembro agora, não está escrito, mas aqui é Apocalipse, um desses textos, assim, aqui está a paciência dos santos. Qual que é a paciência dos santos? Se Deus guardar, guardou. Se não guardar, não amaram mais as suas vidas, né? A vida, o amor maior está em Cristo. Sim. Apocalipse 12:6, está falando do dragão, né? Não, da mulher. Capítulo 12 fala da mulher, sim, que é levada para o deserto. Deixa eu ver, 12:6. Opa, eu estou em João, aqui não dá. Apocalipse 12:6. A mulher fugiu pelo deserto, onde já tinha preparado por Deus lugar para que fosse alimentada por 1260 dias. 1260 dias é quanto tempo? 3 anos e meio, 42 meses, né? Que é a metade da segunda semana, né? Quando inicia a segunda semana, existe um lugar que Deus levou para que fosse sustentada. Não, veja que a mulher faz guerra aos santos, né? Quando o rio protege, ela fala que ele vai fazer guerra ao remanescente, não é isso? Levou sobre si a mulher do dragão, tragaço, o filho homem, a mulher fugiu para o deserto, tinha preparado por Deus. Houve batalha nos céus, foi precipitado o grande dragão, houve uma grande volta, eles venceram pelo sangue de Cristo. Alegrai-vos, os habitantes que habitam na terra, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. E realmente, esse tem um pouco tempo, não tem muito tempo. Quando o dragão viu que foram lançados sobre a terra, perseguiu a mulher que deu à luz o varão, e foram dadas asas para a mulher, grande águia, para que voasse para o deserto, esse lugar que Cristo tinha reservado, porque era sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo, né, que os 42 meses, fora da vista da serpente. A serpente lançou a boca atrás da mulher como um rio, para que pela correnteza fizesse arrebatar. A terra ajudou a mulher, a terra abriu versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da semente, os que guardaram o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Exatamente isso. Parte ela foi sustentada, guardada por Deus, e o restante, o dragão foi fazer guerra contra ela. Toda a igreja? Não é toda a igreja. Parte Deus está guardando, mas parte vai estar sendo morta, parte vai estar sendo destruída. O povo de Israel, no capítulo 7 de Apocalipse, está dizendo que é pessoas de todas as línguas, tribos e nações. Então não é só de Israel. Evidentemente que as guerras maiores, o foco maior está voltado para a região de Jerusalém, aquela região do Oriente Médio, Europa, aquela região que está o foco maior, mas a perseguição é no mundo todo. Vai estar guardado. Ou está guardado ou ter a fé suficiente em Cristo, né? Agora, o que nós temos que olhar, irmãos? Estou falando aqui para os irmãos dos sinais. O que a gente tem que olhar? Sinais. Deus está dando sinais, mostrando o sinal. Então, não, a igreja não passa pela grande tribulação, fica tranquilo, não. Se conserta, se enche da graça de Deus, porque os sinais estão mostrando. Quando vai surgir o anticristo? Bom, nós já temos guerras, nós já temos fome, nós já temos peste, nós temos isso, um monte de coisa.
as guerras estão surgindo naquela região. É agora? Não sei se é agora, mas a gente precisa olhar para ela, porque pode ser que seja agora. Nós fizemos estudo com os irmãos sobre os dias da criação, né? O que acontece do 6º para o 7º dia? O 7º é o descanso, é o repouso. O firme termina no 6º dia, né? O 7º dia já vai para o repouso. O início do 7º dia vai para o repouso. Que ano nós estamos? 2024, né? Isso quer dizer alguma coisa para nós? Sim, muita coisa. Então estou dizendo aqui, mas quanto tempo? Eu não sei, não faço ideia, eu não sei o dia e hora. O que a Bíblia fala para a gente olhar para os sinais. Quando começar o sinal, a gente sabe que está perto. Quem vai saber? Os que estiverem vigiando, os filhos da luz. Lembra? Olha, vocês não são da treva, os da treva não vai perceber, os filhos das trevas não vão perceber, mas vós não estáis em treva, vós estáis em luz. Para aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Não vamos falar sobre o ladrão porque não dá mais tempo, tá bom? Eu estava aqui pensando, o Catar, ele não era conhecido, mas eu conheci. E aí, fala tudo, o senhor já sabe, tudo eu posso ver. Aí aconteceu o quê? A Copa do Mundo lá. Todo mundo foca, todo mundo vê. Pelo menos se não vê, sabe noticiar, e aí começou a se falar desse pequeno país. E nas notícias falava sobre a grande riqueza que Catar tem. Eles construíram um estádio só para a Copa, no meio do deserto. Na verdade, o Catar, final dos anos 80 para cá, que ele surgiu, que não tinha nada no meio do deserto. O petróleo deu toda a riqueza que eles têm, né? Também não estou dizendo que ele vem do Catar, não, irmãos, tá? Eu só estou dizendo para os irmãos que assim, olha, vem de onde a gente nem imagina. Não, é o Papa, é a Igreja Católica. Não sei se é. Eu não estou falando que seja o que não seja. Estou dizendo que a gente precisa olhar, tá vigilante. Porque quando disserem a paz e a segurança, vem repetindo a destruição. Olha, nenhum grande conseguiu fazer um acordo entre os palestinos, entre o Egito e entre Israel. O Catar fez, né? E evidentemente que na profecia, desde Isaías, que ele falando sobre a nação de Israel, há uma profecia sobre um homem chamado Ciro. A quem direi de Ciro, meu servo? Olha, muito antes de a nação de Israel ser levada cativa, Deus profetiza que um homem de nome Ciro libertaria a nação de Israel. Ciro, quem que é o Ciro? Ciro, o grande, né? Então, aí os irmãos podem procurar na história, não vou falar sobre Ciro grande aqui, mas assim, Deus já havia dado até o nome dele mais de 200 anos antes dele nascer. Falou inclusive o nome de quem que era. Lógico que ninguém sabia quem que era Ciro, né? E aquele homem foi grande, Ciro Grande. Procura na internet, Ciro Grande, não vai saber quem é Ciro Grande, tá bom? Deu para a gente falar um pouquinho sobre sinais, panoramas. Deu para os irmãos entenderem um pouquinho. Para que servem os sinais? Para sinalizar, irmãos. A gente precisa olhar os sinais. Cristo vem a qualquer momento, eu preciso olhar o sinal. Já cumpriu todos os sinais? Não, então ele não vem ainda, porque está faltando sinal. Mas saiu um vídeo lá na internet, vai sair muitos outros, né? Então não se preocupa com o vídeo da internet. Aí, né, vai surgir falsos cristos que vão fazer grandes prodígios. Já pensou? Esses homens fazendo grandes prodígios, sendo mostrados pela televisão, para o mundo inteiro, redes sociais, vai ter um monte de gente seguindo eles. E ele diz assim, não perca tempo, nem sai de sua casa para ver isso. Para isso que nós estamos aqui falando a respeito da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos, as horas passaram de novo, né? Mas que os irmãos perguntam, a gente vai respondendo. Espero que esteja tudo claro para todo mundo. Lembrando os irmãos que sábado temos o culto com as crianças lá no Templo do Marquese, 19h30, todos convidados, a igreja toda convidada para estar participando. Domingo pela manhã temos reunião com as crianças, jovens e adolescentes aqui. Também 19h o culto
público com toda a igreja. Lembrando os irmãos também que no próximo dia 10 nós teremos o nosso encontro na cidade de Bitinga, então já está chegando, né? Os irmãos prepara para que possa estar indo ali. Que Deus abençoe a cada um dos que estão conosco, né? A Simone, a Ana Luzia, a Vitória que está ali atrás, que Deus abençoe a cada um, seja todos sempre muito bem-vindos. Vamos estar agradecendo a Deus por essa noite, né? Convido o nosso irmão Adivaldo para que possa fazer a oração final e dar a bênção final também, e desde já agradeço, né, cada um que estão conosco nessa noite.